Um momento aqui proveitoso, né? Um momento de edificação para as nossas vidas. Rafael, ora para a gente, fazendo um favor. Ok. Vamos lá, meus irmãos. Deus amado, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por mais uma manhã, por mais um domingo, de estarmos aqui, ó Pai, unidos como irmãos, estudando a Tua palavra, aprendendo de Ti, que és manso e humilde, ó Pai. Que no nome de Jesus possa também ser um preparo para o nosso culto racional que vamos ter daqui a pouco e que possamos estar aqui dispostos a ouvir um ao outro, a aprender um com o outro e a sermos voz de Cristo nesse momento. Que o Senhor nos abençoe e traga a tua palavra ao nosso coração nessa manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente falou, né? Nós estamos fechando o semestre nesse domingo e muito alegres, muito satisfeitos pelo aproveitamento, né? Que a gente teve, por tudo que a gente pôde ver, né? E foi uma bênção para nós, né? Sem dúvida, e que a gente possa amadurecer, né? Esse aprendizado e também amadurecer a nossa prática de todo esse aprendizado, que se revela, né, através da santificação, né, das nossas vidas, né? Que esse crescimento espiritual produza frutos, né, no nosso viver, né? Esse que é o objetivo. E hoje nós vamos aproveitar e ouvir alguns irmãos em relação à importância, né, que foi para cada um o aprendizado. Eu só quero ler um texto aqui para a gente ler a palavra de Deus. Rapidinho. Em 1 Pedro 1, versículo 13 a 21. Fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, né? Que texto maravilhoso, né? Que resumo maravilhoso, né? Da nossa vida, da nossa experiência, do desafio que temos, né? De nos santificarmos, de reconhecermos, né? O verdadeiro valor, né? Que com que Deus nos visitou, né? Que foi o seu próprio Filho se dando por nós. E aqui tem uma série, né, de advertências para a gente. Então, que a gente termine, né, esse semestre dentro dessa visão, dentro dessa advertência,
para que a gente cresça, né, mais e amadureça e firme, né, cada vez mais nesse caminho. 1 Pedro 1, 13 a 21, tá, gente? Quem quiser ler depois com calma, vamos aproveitar melhor aí. Eu vou passar a palavra para a Daniela. A Daniela vai também compartilhar com a gente um pouco da sua experiência aí na sala. Eu vou mudar de ambiente aqui para não ficar barulho lá na sala. Então, Edma, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele me deu de fazer parte da classe com vocês. Né, foram momentos muito importantes na minha vida espiritual, eu tive um crescimento. Quero agradecer a Deus pela vida, né, pela sua vida, pela vida da Betsy, de cada professor, né, ver o quanto cada um de vocês se dedicam, né, em aprender, em instruir, em levar para nós a palavra de Deus de uma forma tão clara, uma forma tão transparente, né? Então, eu sou grata a Deus por isso também. E todas essas aulas que eu pude participar, né, eu pude ver o meu crescimento. Oi. Então, eu pude ver meu crescimento espiritual, principalmente nessa parte da oração, do devocional doméstico, do culto doméstico, né? A importância que isso traz no nosso crescimento espiritual, na nossa vida espiritual, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que eu vou à igreja e a igreja por si só, o culto que eu assisto ao domingo, o estudo bíblico que eu assisto às quintas-feiras é o suficiente. E a gente sabe que não é suficiente, a gente precisa desse crescimento diário, né? Desse devocional diário nas nossas vidas, através da palavra, através da oração. Né? Então, com isso eu aprendi a me organizar melhor, a me dedicar um tempo melhor, um tempo específico a Deus, mesmo sabendo das dificuldades, como eu falei na última aula que a Jaqueline estava comentando, né, desse reconhecimento, dessa humildade em reconhecer que eu gostaria que fosse muito mais do que eu faço hoje. Né, e eu vou a cada dia lutar e me dedicar para que de fato seja muito mais do que eu consigo fazer hoje, né? Mas é um passo de cada dia, é um passo de cada vez. Eu acho que as fases que nós vivemos, elas influenciam também. Eu tenho a minha pequenininha aqui que fica comigo o tempo inteiro, está aqui me chamando de novo, né? Mas é uma fase gostosa também, que eu quero aproveitar para ensinar ela também a palavra de Deus, né? Mostrar a ela os caminhos de Cristo também. Eu pude ver na prática também o nosso trabalho, né, sendo implementado com relação à caridade cristã, que foi o trabalho que nós fizemos em conjunto de doação lá para a Luciane e para o Rogério, que foi um trabalho maravilhoso, né, que eles ficaram muito satisfeitos, alegres, né, com a participação, com a contribuição de cada um dos irmãos. Né, eu pude me aproximar da Luciane também, eu converso com ela toda semana. Ela me disse, inclusive, para conhecimento dos irmãos, que o parto dela está agendado para a próxima terça-feira. Então, vamos orar, né, pedindo a Deus para que Ele esteja com ela, com a Raquel, cuidando de todos ali, naquele momento tão especial. Então, eu só tenho motivos para, de fato, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, a cada irmão, a troca de experiências, né, o carinho, o amor que a gente vê, a dedicação, né, com cada um dos irmãos, coisa que eu ainda não tinha tido a oportunidade de presenciar. Né, como eu disse anteriormente, tem pouco tempo que eu me tornei membro da igreja e eu vim no fim da pandemia, no início da pandemia, né, então as coisas se distanciaram, né, então eu pude ter a oportunidade de conhecer vocês, de contar com cada um de vocês, de participar dos grupos de orações, então isso tem sido muito abençoador na minha vida, tá? Eu quero agradecer a todos e falar que foi muito proveitoso e que eu já vou sentir saudades, viu, nos domingos de manhã. Espero em agosto retornar, né, com vocês, e que Deus continue nos abençoando, nos capacitando, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado. Amém. 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 Muito bem, Daniela. Muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Eu vou passar a palavra para a Cecília. Pode ser essa agora, Cecília? Pode sim. Vamos lá. Vou fechar o meu. Tá. Então, eu
eu fico imaginando assim, né? Acho que para todos, acho que foi isso que a Daniela falou, né? Foi tão proveitoso, né? Acho que para todos. Porque assim, imagina, sem igreja, né? Pandemia, todo mundo em casa, o que ia ser de nós? Graças a Deus que ele providenciou professores como vocês, assim, maravilhosos, né? Que teve, assim, disponibilizou o tempo, né? O preparo de tudo, né? De cada aula, porque foi muito proveitoso. Principalmente, assim, e saber que a gente podia contar com as orações dos irmãos, né? E eu mesma que precisei muito de vocês, e vocês foram muito bons, né? Orar, vocês sabem disso, né? Precisei muito, foi muito proveitoso. Eu senti assim, teve um dia que o Richard não está hoje, né? Porque o Richard está viajando, né? E eu vim para São Paulo, estou aqui na casa que era da minha mãe, né? Então eu estou aqui, tem muitas lembranças aqui, tá muito. Graças a Deus que Deus é muito bom e Ele providenciou para gente uma bebezinha, Antonella, que está morando aqui nessa casa. Então, assim, trabalho de Deus mesmo, sabe? Que está preenchendo, assim, todo o vazio, né? Se é que eu posso dizer assim. Está preenchendo aqui as nossas vidas com muita alegria. Até eu falei assim, eu preciso falar uma das primeiras, assim, que a hora que ela acordar... É muito chorinho, então eu não vou conseguir nem falar, mas Deus, até isso, hoje com a providência dele, ela está dormindo até agora, não acordou. Então está sendo muito bom. E aí eu pensei assim, teve um dia que eu e a gente estava sentado lá em casa, né? E eu não tinha nem condições de conversar, mas estava ouvindo, né, vocês. E aí alguém do grupo, deve ser o Edme, a Beth, colocou, vamos orar pela Cecília. E colocou o número 1, e foi sequencial, 2, 3, 4, foi indo, né? E aquilo eu senti, sabe, o poder da oração, como o Rafael deu a aula, né? Senti aquele poder da oração. Aquilo me levantou, aquele dia eu fiquei bem, daí em diante, assim, eu fui melhorando, cada dia melhor. Marise me ligou logo na sequência, sabe? Então, só foi coisas que me levantou. Deus, ele põe a gente de pé. Então, a gente não pode parar de orar, porque nessa pandemia nós oramos, assim, muito pelos nossos irmãos. Estamos orando ainda. Hoje mesmo eu quero pedir uma oração pelo irmão do Richard, que foi ontem internado, Covid também. Então, pedir para os irmãos orar por ele. Mas assim, foi durante esse semestre, o ano passado todo também, né? Que nós reunimos aos domingos. Eu não sei o que seria de nós sem essa reunião no domingo de manhã. Porque, assim, a oração, ela faz parte do cristão, né? É com muita fé que a gente chega até Deus, humilde, e coloca os nossos problemas, e coloca nossos agradecimentos, né? Em casa, nós temos, assim, o costume, eu, o Richard e os meninos, nós ensinamos eles desde cedo de agradecer. Não só apresentar quando está com dificuldade, com os problemas, né? Como nós estudamos, tudo, mas, assim, agradecer. Nós somos muito agradecidos por tudo. Deus é muito bom, né? Então, nós somos muito agradecidos. Agora, principalmente nessa pandemia, que Ele tem nos livrado, e saber que a gente pode orar pelos irmãos que estão doentes, e Ele está nos livrando a todo momento, a todo instante. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito bom, saber que nós temos um Deus assim. E aí, eu e Richard, a gente ensina os meninos desde cedo, nós ensinamos eles agradecimento. Mas assim, foi muito bom.
está sendo muito bom e vamos continuar, né? Mas eu tenho muita coisa para falar, mas assim, por hora, acho que é isso mesmo. Agradecimento por todos, né? Por todos vocês. Em resumo, né, Cecília, é isso, né? Mas antes, eu quero ler para vocês, era até o que eu queria fazer no começo, né? É Tiago 5. Onde? Deixa eu ver, aqui no escuro. Tiago 5. Tiago 5 foi falado até na aula, e eu gosto muito desse versículo, desse capítulo, e eu preciso ler. Tiago 5, 16 até o 18. Está muito escuro aqui. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. É o que nós fizemos. Muito pode, por sua eficácia e a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos, 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Eu já gostava muito desses versículos, né, desse capítulo, e depois da nossa aula, né, eu continuo gostando ainda mais. É o que nós fizemos, né? Nós oramos uns pelos outros, oramos com fervor, e Deus deixou aí para a gente essa palavra maravilhosa, que nós não somos diferentes, né? De Elias. Ele orou, Deus atendeu, então fica para nós também, né? Orarmos uns pelos outros, e ele vai ouvir com certeza, e tem ouvido, né? Graças a Deus. Isso mesmo, esse trecho aí foi muito uma lição importante, né, que a Jacimar transmitiu para a gente, e foi uma beleza a oração, né, de Eli, né, o Jacimar? De Elias. Eu já gostava muito, né? E continuo gostando. Cecília, manda nosso abraço para o Richard, tá? E a gente vai, de fato, orar pelo irmão dele aí, para Deus abençoar esse tratamento, né? Por enquanto não está muito grave, não. Graças a Deus está. Se Deus quiser, não. Precaução. Está em casa? Não, internou ontem. Internou, internou porque a febre não passava, então parece que já foi detectado que era pneumonia. Então, precisou internar. Ok. Vou passar agora a palavra para o Eric e para a Ana. Bom dia novamente, né, para todos. Grande prazer, assim, de compartilhar com vocês aí um pouco da minha história e da Ana. Assim, a gente era de igrejas diferentes, né, e a gente durante o namoro, a gente tinha e orava por uma igreja que a gente viesse a congregar, já pensando assim nos filhos e na família. E um dia a gente, depois que nesse período com as igrejas fechadas, né, ficou mais complicado. Mas um dia depois que as igrejas abriram, a gente conseguiu ir. Se eu não me engano, foi por volta, não sei se foi agosto do ano passado, de 2020, a gente conseguiu ir na primeira igreja. E aí a gente viu que sentiu, teve confirmação de Deus que era lá que a gente ia e queria congregar. E durante as classes aqui, né, essa mensagem da oração sempre tocou e confirmou muito no nosso coração, porque eu e a Bia, a gente casou durante a pandemia, mas a gente vinha já namorando há algum tempo antes, e tudo que a gente planejou, tudo que a gente tinha organizado, todas as coisas que a gente já estava pagando já há meses, até mais de ano, não pôde acontecer. E é como se, assim, todos os planos que a gente fez, tudo que a gente empenhou para fazer, Deus pôs a mão e falou assim: não vai ser desse jeito, não, vai ser do meu jeito,
mas nem por isso foi pior, né? Foi maravilhoso e tudo, e a gente vê nitidamente a mão de Deus em todas as áreas da nossa vida. E a gente, um casal jovem, né? A intenção é justamente estar próximo assim, de pessoas que pudessem nos acrescentar, vir somar conosco. E uma das mensagens das classes assim, que marcou, que a gente já conhecia e gostava, era de Ana, né? No primeiro Samuel, se eu não me engano, foi a irmã Jacimar que trouxe essa mensagem. E a gente vê ali, né, o quanto como ela era a primeira esposa, né, eu esqueci o nome do marido dela, mas que era que mais gostava e tudo, mas que, assim, ela tinha o plano, né, de ter filhos, casou e todo ano ia oferecer sacrifício e tudo, mas que ela não desistiu e orou e buscou e Deus abençoou grandemente, né? Ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos e Samuel, o profeta Samuel, o tanto que foi importante aí na história, nessa parte da história, né, da igreja e do... Foi Sara. Oi. Não. Não, ele falou de Samuel, do marido de Samuel. do marido de Ana. Né? O marido é Eucana. Dona Ceni falou que Eucana. Eric, o marido da Ana, Eucana. Eucana, isso. Eucana. E a gente vê o tanto que é bonita essa história, né? Depois o cântico dela, a oração dela no 2º capítulo ali. E para mim e para a Bia confirma tudo muito isso, que a gente, quando a gente já com um casamento marcado já há quase 2 anos, já vindo pagando há 2 anos, chegar e falar assim, olha, não vai poder acontecer, e a gente não ter nem ideia de quando poderia acontecer, de como faria, e, né, nós, quanto carne, a gente pensava assim, falei, e agora? O que nós vamos fazer? Mas aí a gente parava, orava, quantas vezes a gente orou junto, falou, Deus, está nas suas mãos, e como testemunho a gente ganhou um casamento. Os fotógrafos que a gente tinha contratado precisava de fazer como se fosse um casamento falso, que era na verdade um editorial de imagens, mas eles queriam que tivessem casais reais para que as fotos tivessem presença. E durante a pandemia, sem poder ter família nem nada, pelo menos os nossos pais e os pais da Ana puderam ir. A gente não precisou de dar R$1, né? E teve um casamento ali, pude ver a Ana entrando de noiva no meio da pandemia. Coisas assim, né? Que o verdadeiro valor não estão nessas coisas, mas que a gente até nisso a gente pôde ver o cuidado de Deus enfim, tudo, desde todos os detalhes, tudo que a gente planejou saiu diferente, mas naqueles momentos a gente orava e pedia a Deus para que Deus nos conduzisse, guiasse, nos desse sabedoria, e tudo saiu assim perfeitamente, graças a Deus por tudo que aconteceu, e graças a Deus por estar aqui hoje na classe com vocês, e que, se Deus quiser, em breve a gente possa conhecer pessoalmente, né? O Erdman, a gente conversou lá no dia daquela reunião, mas depois acho que eu nunca mais encontrei ninguém aqui na igreja pessoalmente, né? Bom, e aí a gente só queria agradecer mesmo pela classe, foi muito proveitoso. Todas as lições que a gente falou da Jacimar, né, que mais tocou a gente, mas todas foram muito importantes, com certeza provocou um crescimento na nossa vida diária. O Eric falou aqui da bondade de Deus, né, com a gente, e a gente vê tudo isso na história bíblica, né, a bondade de Deus o tempo todo, na vida de Ana não foi diferente. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a disposição de vocês e falar que, assim, a gente que está do outro lado tem aprendido muito, né? Graças a Deus por vocês, por essa ferramenta.
mesmo em pandemia, a gente pode aprender. Então, é só bondade de Deus mesmo, nos alcançando a todo instante, né? Muito bem, muito bem. Eu estou passando assim de um para o outro, mas se alguém quiser fazer algum comentário também, fique à vontade, viu? Hoje a Semarção, as pessoas estão ganhando, hein? Eric e Ana, né? O coração do homem. Eu estou vendo que está cotado. Os versículos aí, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, né? O homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quanto testemunho vocês não devem ter dado, né? Nesse período aí, as pessoas vendo a postura de vocês diante dos acontecimentos, né? Deus abençoou, né? Não foi como vocês planejaram, mas foi como Deus planejou, né? E foi maravilhoso. O melhor é ser de acordo com o que Deus trilhou para a gente, né? Isso aqui é o melhor, né? Muito bem. Gente, nós temos a Onílis aí conosco, a mais distante, né? A do Rio de Janeiro. E foi um prazer ter a Onílis esse semestre aí conosco, conhecê-la. E nós vamos passar a palavra para ela agora. Ela também se dispôs, né, a dar seu testemunho aqui. Bom dia a todos. Eu me chamo Onílis, eu sou casada com Marcos. Nós não temos filho e moramos na cidade do Rio de Janeiro. Somos amigos da Jaqueline e do esposo dela. E cheguei no grupo através da Jaqueline e me identifiquei e gostei tanto do grupo que estou com vocês até hoje. Quando o Erdman me pediu para eu falar sobre a minha experiência como uma aluna, né, ouvinte, eu aceitei com alegria e posso dizer que o importante desse encontro, né, o importante desse encontro foi conhecer um grupo com uma equipe de professores assim muito dedicados. Eu estou aqui atrás da tela, né? Eu estou aqui na frente da tela, né? Eu não sei o que acontece atrás da tela, mas o resultado do trabalho desses professores é um resultado excepcional. A qualidade do material, a didática, a abordagem. Então, é um trabalho, a gente vê, o cuidado, a disciplina, a dedicação, a disponibilidade, todo o investimento, né, que é feito para que eles nos ofereçam, né, nas manhãs de domingo, o melhor deles. Quando eu falo o melhor deles, eu estou falando da experiência deles com Deus e da experiência deles como estudiosos da palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus, né, pela vida dessas pessoas e pelo empenho, pela dedicação, pela disciplina, que para fazer um trabalho com esse nível de qualidade, tem que ter disciplina, muita dedicação, tem que se sacrificar. Eu falo sacrificar tempo, a vida pessoal, para poder estar se dedicando, né, ao trabalho de Deus. Isso é uma coisa que me encanta muito, que eu admiro muito
né, nas pessoas que têm essa disponibilidade para fazer isso, e tem esse chamado, né, para fazer isso, e que aceita esse chamado e que faz isso com, digamos assim, com maestria. Então, é uma ótima impressão do grupo, do grupo e dos professores. E o objetivo do grupo, que é um objetivo nobre, né, que é vida com Deus. Então, classe vida com Deus, e o objetivo é vida com Deus. E esse objetivo, ele é também meu, né? Vida com Deus é ter uma vida com Deus, é um objetivo meu também. E depois, daí eu vejo que todo o trabalho que é feito, ele faz uma costura muito interessante com esse objetivo. E isso a gente vê aí, demonstra, mais uma vez, a seriedade, o compromisso, a dedicação de quem planeja, e de quem coordena e de quem realiza esse trabalho. Acho que, para mim, o maior ganho desse encontro foi ter contato, né, com estudiosos, né, com estudiosos da Palavra de Deus, dentro de uma abordagem presbiteriana. Isso, para mim, foi inédito, né, porque é a minha primeira experiência, e foi uma experiência muito boa, uma experiência edificante, e aprendi muito, muito, e me identifiquei e senti o desejo, né, de buscar uma igreja presbiteriana para eu poder congregar. E já olhei aqui, como eu disse, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, aqui no meu bairro tem uma igreja presbiteriana, alguns metros da minha casa, e ainda não fui lá, mas já fui no local, vi o templo, e eu estou com esse desejo, com essa intenção de procurar essa igreja. Porque sou amiga da Jaqueline, e a Jaqueline sabe que eu era de outra denominação, e um ano antes de começar, né, os protocolos, né, impostos pela pandemia, eu já tinha me afastado desta congregação, dessa denominação, né? E me afastei, mas em paz, deixei a porta aberta, e continuo, como é uma igreja próxima da minha casa, continuo sempre reencontrando pessoas dessa comunidade, e a gente se fala, e é uma alegria reencontrá-los. Mas chegou um momento que eu decidi sair, né, dessa comunidade e buscar uma outra congregação, um outro grupo. E fiquei um ano na minha casa, orando, fazendo a minha prática diária de oração, de disciplina, né, porque a vida cristã requer muita disciplina. Não é fácil ser cristão, não é fácil ter vida com Deus. E continuei na minha casa, e até que veio o convite da Jaqueline. E foi muito bom estar com vocês, e isso foi tão bom, me identifiquei tanto com o grupo, com vocês, com o trabalho dos professores, né, que é um trabalho inspirador. A gente assim, assistindo às aulas, a gente sente um desejo de ser também um presbiteriano, de estar ali, de estar estudando,
com vocês, de estar orando com vocês, de cuidar do outro com vocês, que o foco aí de vocês é o cuidado com o outro, o tempo inteiro é cuidar do outro, né, espiritualmente, porque ensinar a palavra de Deus para o outro é cuidar do outro, né, é acolher o outro. E não só, né, ensinar a palavra, né, o cuidado material, o cuidado espiritual, a atenção às necessidades, né, de oração. Eu me identifiquei muito, muito, muito com o grupo. E comecei daqui também a orar, né, pelas pessoas, junto com vocês, a cuidar, né, entre aspas, né, das pessoas junto com vocês. E foi muito, para mim foi assim, foi um ganho, foi preciosa essa experiência, foi precioso esse encontro. E eu quero, já sou uma presbiteriana de coração e quero procurar essa igreja, me apresentar para essa igreja. Quero regularizar a minha situação, porque eu venho de uma igreja que não é co-irmã da igreja presbiteriana. E eu quero continuar aprendendo com vocês e também ensinando, né? Como diz o Rafael, a gente ensina e aprende, a gente aprende e ensina. Um ensina para o outro, né? Eu quero continuar aprendendo e também ensinando alguma coisinha para os irmãos presbiterianos. E muito bem. Obrigada pela oportunidade e tenham todos uma boa semana. Ô, Niles, que bom o seu testemunho, muito importante a gente ouvir, viu? E a gente procura, né, prezar pela palavra fiel, né, como ela está na Bíblia, transmitir com fidelidade, né, aquilo que Deus revelou para nós, e sem nenhum interesse pessoal nosso, mas visando a glória de Deus, e nós nos alinhamos, né, com uma doutrina que foi reformada, né, uma doutrina que durante a história, né, precisou de voltar para o seu eixo, e a reforma fez isso, e hoje a gente prega, então, a palavra de Deus segundo uma doutrina reformada. O Edman, e quero dizer mais, e a Onilis ainda assiste, gosta demais dos cultos das quintas, né, os estudos bíblicos, e assiste todos os dias, já está inscrita no canal Palavra da Verdade, do pastor Marcos Augusto, da Terceira Igreja Presbiteriana de Roraima. Ah, é ótimo. É muito, de Boa Vista, né? São muito boas também. Então, essa amiga minha aí, eu a conheço há 20 anos, e eu estou muito feliz com tudo isso que Deus tem fazendo na sua vida, tá? Enche o meu coração de alegria, tá? Muito bem, muito bem. Ô, Jaque, olha, Jaque, você sempre foi e é uma grande referência como mulher de Deus, como cristã para mim, você e toda a sua família. Obrigada, amiga. Vocês são, assim, preciosos na minha vida. Vocês são cristãos que, mesmo sendo de outra denominação, vocês sempre me acolheram, sempre estudaram a palavra de Deus comigo, sempre cuidaram de mim, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias por isso, viu, minha amiga? Obrigada. Muito bem, gente. Que Deus te abençoe, Onilis, e te dê condições, viu, de continuar crescendo aí, e conta com a gente também. Vou passar a palavra agora para Jacimar, que ela prometeu, né, que tinha uma surpresa para a gente, um compartilhar, né, para nós aqui neste dia, que ela deixou
de falar aquele dia para falar hoje. Deixou em suspense. Agora eu tenho que dar conta, né? Eu falei que ia contar. Para pôr cereja no bolo, é isso mesmo? Cereja no bolo. Peraí. Agora, e eu vinha, e quando eu estava ouvindo vocês falarem, eu reformulei, mudei o que eu iria dizer, mas agora o Edman me deu um empurrão para eu decidir mesmo. É isso que eu devo dizer, que segundo o Rafael, a cereja do bolo, né? Mas, irmãos, nós estudamos esse curso, né? Fizemos esse curso nesse período, desde fevereiro, que estamos juntos, e o programa que nos foi entregue, eu gostei muito, achei um programa muito coerente e sequencial, chegando coerente com o título, Vida com Deus, e chegando na parte individual da ajuda ao outro, etc. Então, eu queria puxar um pouco o tema que nós estudamos, que é a comunhão individual, por sinal, coube a mim falar comunhão individual, para relatar um testemunho na primeira igreja. E eu acho que nós estamos hoje realizando aqui, abrindo parênteses, realizando aqui nesse nosso encontro, o que é bíblico, que é dar testemunho das coisas espirituais, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É bíblico. Então, eu queria compartilhar com os irmãos algo que deu, assim, do lado de fora, naquela pracinha em frente à igreja, no intervalo, no final do culto da manhã, e evidentemente que projetado para o culto da noite. Mas eu fico muito à vontade de falar, porque a pessoa envolvida no relato é minha filha, chamada Joana, muitos a conhecem, ela hoje não é membro da primeira igreja, mas ela, desde a idade dela de adolescente, de UPA, ela participou ativamente da vida da primeira igreja e a primeira igreja na vida dela. E a outra pessoa é o próprio Edman, o nosso professor. Eu não sei se ele vai se lembrar desse episódio, mas foi do lado de fora, na pracinha. O Edman procurou a minha filha, Joana, e falou se ela tinha alguma coisa, assim, alguma reserva, alguma crítica a fazer à pessoa dele na igreja. Ele foi assim, direto na pergunta. Ela assustou, disse, não tem nada, não, está tudo tranquilo entre nós, eu não tenho restrição nenhuma a fazer. E aí o Edman falou, olha, eu estou te perguntando, porque logo mais eu vou ser... eu não estou lembrada qual a expressão para ser ungido presbítero da igreja. Qual é a palavra que se usa, Edman? Ordenado. Ordenado, Eu estou lá na unção dos reis do Antigo Testamento, ordenado presbítero na igreja, e não queria receber essa honra, receber da parte de Deus com alguma reserva entre meus irmãos. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque eu queria ter absoluta certeza que eu estou em dia na comunhão com os meus irmãos. Aí a Joana chegou em casa e me contou. Eu fiquei realmente, irmãos, muito feliz, sabe? Muito feliz desse fato ter acontecido, da sinceridade do Edman de procurá-la e da conclusão que eles dois chegaram ali naquele bate-papo rápido do lado de fora da igreja. Eu acho que a atitude dele, do Edman, foi uma atitude bíblica. E a Joana, ela foi bastante sincera, porque
Aqui em casa, todos nós temos a família do Edmo, a Beth, isso no coração. O tempo todo, o Leonardo, que não frequenta mais a igreja, que é um motivo muito grande, assim, forte em mim, de oração, eu peço que vocês me ajudem a orar para a volta do Leonardo à igreja. E depois de certo tempo, ele decidiu não voltar mais à igreja, frequentar igreja nenhuma. Eu peço que vocês me ajudem a orar pelo Leonardo. E a Joana, que continua firme na fé, firme no Evangelho, e eu tenho certeza que exemplos como esse que ela pôde citar fizeram com que a formação dela espiritual consolidasse cada vez mais. E ela é uma moça que olha muito esse lado da coerência. Só foi muito bom para todos nós. Eu não sei se o Edmo se lembra disso. Mas é isso, irmãos. Muito obrigada pela convivência com vocês, que tem feito muito bem a mim. Bom dia a todos, então. Foi jóia você falar isso aí, eu nem lembrava disso mais. Aconteceu mesmo, né? Eu lembro o que aconteceu. Eu não lembro mais as motivações que me levaram a Joana, sabe? Sim. Talvez eu tivesse, né, preocupado, né, com alguma coisa que pudesse existir, mas não existia, foi só... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu tenho muito carinho pela família da Jacimar, pelo marido dela, a Betsy. Nós temos, E o marido dela é presbítero também, e ele passou muitas lutas. Então, a gente sabe, né, das lutas que eles enfrentaram e que Deus sustentou e tem sustentado, e a fidelidade é uma prova, né, que a gente tem visto. É verdade. Mas vamos adiante, né, gente? Então, agora eu vou passar a palavra para Jaqueline. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer muito a superintendência da Escola Dominical, ao Edman, né, na pessoa do Edman aí, por ter me dado essa oportunidade de estar com vocês aí, ministrando algumas aulas, né? Eu me lembro de ter feito o curso lá dos dons, e até a Bets fez, né, Bets? Aquele com o pastor, que eu não me lembro, aqui de Minas, mas não me lembro, e eu sempre me questionando qual era o meu dom e em que eu poderia servir mais a Deus ali na igreja, porque era uma coisa que eu cheguei, fiquei ali um bom tempo, mas assistindo às aulas e querendo ver em que eu me encaixava ali. Fui para o coral da igreja, amo o coral, é uma oportunidade muito grande de servir a Deus, de adorar a Deus, né? Servir a Deus na adoração do cântico. E essa experiência agora, eu confesso aos irmãos que foi assim, muito, muito, muito edificante para a minha vida. Porque, como diz, se você ouvindo, você aprende uma porcentagem, mas ensinando é que você aprende muito mais, né? E é uma responsabilidade ainda mais de a gente ficar atenta, porque aquilo que a gente fala e prega, nós devemos praticar. Então, é uma responsabilidade bem maior e também uma oportunidade de a gente ver que nós temos a nossa finitude, nós não somos perfeitos, que nós temos Cristo como homem perfeito, que nós devemos olhar aquele modelo ali. A todo momento, às vezes, a gente pega, falando assim, poxa, eu falei aquilo, mas eu não estou vivendo isso. E se autoexaminando e com as lentes da palavra de Deus, tentando, com a graça de Deus, porque não sou eu que faço essa obra, mas é o realizar de Deus na minha vida, na vida dos irmãos, é que faz com que nós, cada dia, em nós sejam enxertadas as virtudes do Filho dele, né? Jesus Cristo, que é para ele e por ele que nós vivemos e nos movemos. E isso, meus irmãos,
eu posso dizer que eu cresci muito na minha vida espiritual. Tenho lutas e muitas lutas, principalmente no meu lar, onde que eu devo mais vivenciar as verdades da palavra de Deus. Então, eu careço quando eu penso que eu estou muito fraca, e eu sou fraca mesmo, é que eu sou forte quando eu dependo de Deus, pela graça dele. O que eu peço aos irmãos é que orem por mim para que eu tenha reações cristãs às ações que às vezes eu convivo com ela em casa, e eu preciso mostrar, pela graça de Deus, como um verdadeiro cristão deve reagir às coisas, os fatos que nos acontecem. Primeiramente na nossa casa, que nós temos que ser primeiramente na nossa casa cristãos, né? Para depois a gente ir para fora. E uma coisa que eu quero, e agora eu vou passar a falar uma coisa que antes eu quero me lembrar, eu não lembro a frase de quem é, mas eu quero deixar bem claro aqui, que o bom que vocês veem em mim é Deus. O mal que vocês veem em Jaqueline é Jaqueline mesmo. Então, eu quero falar isso aqui, porque agora eu quero falar uma experiência que eu tive da Simone e que tem tudo a ver, a Simone, que alguns estão falando aqui, que muita gente não sabe a história. Mas eu quero falar porque isso aí vem uma costura rápida de todas as lições que nós vimos aqui. Aqui na pandemia, eu ficava orando a Deus, quando eu tinha, agradecendo a Deus pelo alimento, pelo meu contra-cheque, o dinheiro caindo, e sempre orando pelas pessoas que estão perdendo o emprego, que não têm dinheiro, que estão passando dificuldade, e eu sem saber nomes, mas eu orava e pedia a Deus, Deus, coloca uma pessoa para me ajudar, que fosse cristã primeiramente, ou que não fosse cristã, mas que chegasse às minhas mãos. E eu sempre presa aqui, com medo do vírus e tudo, muito presa em casa. Mas um dia eu vi na internet umas flores, e a primeira vez que eu entrei no OLX, eu quis ir lá. E, Claudionine, não vão não, e tal, o vírus, eu vou, Cláudio. E fui. Chegando lá, irmãos, eu me deparei com uma mulher extremamente magra, triste, confiando ainda nas coisas dela, nos títulos que ela tinha, embora ela estivesse desempregada, sabe? E eu com medo, assim, de me encostar nela, mas naquele momento Deus me deu uma compaixão daquela. Falei, Simone, não coloque a dependência de títulos, tudo, a sua esperança em seus títulos, no dinheiro que você já teve, coloque em Deus, porque é Deus que vai salvar a sua vida, por meio do Filho dele, é Deus que vai reerguer, vai te dar nova vida. E ali eu abracei e orei com ela, e fui embora. Ela chorando, falando, não leva as plantas hoje, não. Eu tinha levado o dinheiro, não leva as plantas hoje, porque essas plantas são vida para mim. E eu preciso tê-las aí até o dia de entregar o apartamento. Resumindo, fui à casa da Simone mais 4 vezes, depois disso. Em cada vez eu ia pegar uma planta, ela queria que eu deixasse outra, mas isso eu vi o mover de Deus também nisso. Aí ela me contava mais uma coisa da vida dela, depois Claudionine me levava, Claudionine foi o diácono nesse processo todo, porque ia lá, levava. Falei, Cláudio, hoje eu vou aumentar um tempo, vou ficar 40 minutos fazendo uma devocional com ela, lendo a Bíblia, e tá. Aí ela falou, Jaque, eu não tenho para onde ir. E eu fui falar com meu marido, e ele teve um processo todo de oração, que eu falo a oração do povo de Cristo. Liguei para Beth, Marise, para outras pessoas, e falei, orem aí, porque meu marido precisa dar o de acordo, porque eu não posso trazer essa pessoa aqui sem ele querer. E Claudionine estava com medo do vírus, não queria. Mas no final, ele deixou, e ele foi o que mais ajudou Simone, muito mais do que eu. Eu orava, ficava com ela aqui até 2 da manhã, ela contando as mazelas dela, eu orando, ela me chamando de beata, não acreditando, não querendo muito essas coisas da Bíblia. Você é muito beata. Eu juntava com Claudionine e falava, ela é beata mesmo, tudo não é assim não, Simone. E eu falei assim, gente, essa é a visão bíblica que tem. Se vocês quiserem ir para o caminho bom, perfeito e agradável, é esse aqui. Resultado. Outra coisa, convidei Edma, falei com Edma, que ela estava indo para Brasília. Olha para você ver como que tem a intencionalidade
um despojar da gente aqui, de exercitar o dom de querer ir lá, né? Isso é Deus que dá para a gente, que eu falo que não sou eu, mas é Deus que coloca no coração. E o Erdman pegou e falou lá em Brasília para o pastor da igreja, que é esposo da irmã dele, e eu também pedi um amigo meu de infância que ia receber Simone na casa. E esse amigo meu com a esposa recebeu 15 dias sem conhecer Simone, gente. 15 dias. Recebeu também. Era amigo de infância, cristão também, presbiteriano, lá da igreja. E a Simone foi para a igreja. O pastor disponibilizou uma pessoa para ir ao hotel da Simone para fazer a catecúmenes com a Simone. Tá? A Simone foi extremamente bem recebida, né? E a Simone ia se crescendo. E você vai fazer profissão de fé. Eu ainda quero aprender mais de Bíblia. Eu quero aprender mais. Ela tinha sede de querer aprender. E a Simone vai ser aceita agora, vai fazer profissão de fé dia 1º. Depois disso, a Simone ela deixou várias coisas que era assim, quase que impossível, porque era coisas assim coisas que vinha na vida dela há muito tempo, e ela foi liberta, gente, uma coisa que não dá para, assim, é Cristo mesmo na vida da pessoa. E a ponto de as pessoas do prédio no hotel onde ela fica, chama agora Simone de Beata. Jaqueline, eu sou a Beata 2, porque agora eu começo a falar isso. Aí eu falei, Simone, lógico que eu teve uma semana aqui em casa, e eu falando com ela, Simone, olha, aquilo que você fazia antes, não deve fazer mais. E isso Deus vai te dando graça. E nós devemos agora aprovar coisas boas e sermos sal ali naqueles ambientes lá do hotel que você está, agora você é sal. Você tem que aprovar aquilo que outrora você aprovava. Né? E é uma caminhada. O que eu vejo nisso tudo, nessa experiência da Simone? A intencionalidade, a questão da hospitalidade que a gente deve abrir, sabe? Porque muitas vezes, quando tem um versículo da Bíblia que fala, no final do tempo, a fé, o amor e a esperança, mas o que o cristão vai ser conhecido pelo amor, sabe? É pelo amor que Deus coloca no nosso coração para com o outro. E como Deus foi trabalhando na vida da igreja, como corpo de Cristo, da igreja em Brasília, gente, continuar. Então, você joga a sementinha, um outro lá vai fazer a obra e vai colher isso. E tudo para a honra e glória de Deus. Gente, não tem maior alegria para mim, eu confesso para vocês, do que ter sido usado um pouquinho por Deus para que a glória de Deus seja vista na vida de uma pessoa e glorificar o nome dele e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos na vida das outras pessoas. Não tem coisa melhor do que ver a imagem de Deus restaurada nas pessoas. Então, eu quero agradecer a Deus pelas orações, porque muitas daqui participaram das segundas eu orando para a Simone. A Simone, ela conseguiu, na última vez que ela esteve aqui, ela estava ansiosa, já que eu não tenho emprego, meu dinheiro está acabando. Eu falei, Simone, confia em Deus, porque Ele é poderoso para te dar infinitamente mais do que você pede. Eu creio, Simone, embora você não tenha essa fé de crer tão poderosamente que Deus vai te dar o melhor. A Simone, na segunda que ela chegou lá, ela ligou emocionada para mim, que ela tinha sido chamada para um emprego temporário na UNB. Era o sonho da vida dela, trabalhar na UNB. Então, gente, a oração, o Deus da oração, sabe? O Deus, o Jesus da cruz, né? É poderoso para fazer nas nossas vidas infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, que nós sejamos humildes na presença dele, sabe? Para que ele, no tempo dele, ele possa fazer na nossa vida aquilo que ele quer, e que seja tudo para a honra e glória dele. Eu tenho que agradecer muito por tudo, irmãos, por essa oportunidade, Esme, e pela vida de cada um, porque ensinando eu também aprendi com vocês, tá? Deus abençoe cada um e que nós prossigamos em querer cada vez mais ver as virtudes daquele que nos salvou enxertadas nas nossas vidas.
Muito bem, que beleza, né, essa experiência, né? É muito, é muito. Que a gente aproveite, né, aquelas oportunidades que chegam, né, para nós, né? Sim. Quando o nosso coração, assim, enxergar, né, uma situação que a gente invista nela, né? Porque Deus pode ter grandes planos, né, nessa oportunidade para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu conto com a oração dos irmãos, porque a Simone precisa do genuíno leite espiritual. Ela está uma criança na fé e ela precisa ser ensinada, né? Nós aqui, eu com 55 anos de vida cristã, eu sei que todos os dias eu estou aprendendo, então conto com essa irmã que está aí, pequenininha, bebê na fé, ore por ela, viu, irmãos? Ok. E trabalhando num ambiente que é complicado, né? Exatamente. Agora, Exatamente, então, assim, que é a faculdade, né? A universidade. Contrário ali, né, das coisas de Deus, né? O Rafael queria compartilhar rapidamente uma experiência e a gente fecha então com o Rafael aí. Vamos lá, Rafael, rapidinho. Beleza, irmão. Vou falar bem rapidinho aqui, irmãos. Né? Eu acho que todo mundo aqui compartilhou uma experiência sobre oração, sobre vida de oração. Eu vou falar um pouquinho aí sobre obra, né? Em 2012, quando eu estava aí como líder da juventude, né, na minha antiga igreja, eu tive a oportunidade de fazer um estudo lá, muito grande também, sobre a obra, né, sobre as obras que cabe a todos nós cristãos, né. E é claro que todo estudo, né, ele é muito importante, ele ilumina, mas para a juventude tem que ter mão na massa, né. Então eu propus que a gente fizesse uma obra social, e aí eu coloquei 3 opções na época, que era visitar um lar de idosos, fazer uma obra social em alguma favela, ou visitar o Hospital do Câncer Infantil, o Hospital da Baleia, e fazer ali uma obra social, né? E aí, meus irmãos, os jovens escolheram ir lá no hospital, né, da Baleia, lá, né, no Hospital do Câncer Infantil, e foi uma experiência, assim, que é difícil até de contar, né, assim, de descrever em uma simples palavra, porque os jovens, né, às vezes são tão acostumados, né, a tanta facilidade, igual tem hoje em dia, né, você quer falar com alguém, você tem um celular, né, eu na minha época de adolescente não tinha um celular, então hoje um adolescente tem um celular, consegue se comunicar fácil pela internet, consegue interagir, e muitas vezes eles se esquecem da realidade de muitos, né? E a gente passou uma grande dificuldade, mesmo querendo, né, fazer a obra. Eu não sei como que está hoje, mas na época meio que havia eu posso chamar meio de máfia dentro do Hospital da Baleia, que não é, você não chega lá e fala assim, vou fazer uma obra social, quero distribuir sabonete, distribuir item básico. Não, você não consegue fazer. Lá você tem que. Quando você vai lá, se propõe, eles pedem para você procurar um grupo que já tem permissão para fazer. E esse grupo é totalmente político. Ele é um grupo totalmente que. Não. Você vai entregar para a gente e a gente vai distribuir. Então, com muito carinho, com muito amor, eu expliquei, né, que era para mostrar para os jovens, né, para reunir os jovens e fazer os jovens sentirem na pele o que era o que vivem aquelas pessoas, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá. Lá muitas vezes a mãe vem com o filho do interior para fazer o tratamento e só vem com a roupa do corpo, não traz um kit de higiene pessoal, não, às vezes vem sem dinheiro, vem pensando que o hospital vai dar comida, não dá, né? Mal para criança que está em tratamento, porque, né? E ali as pessoas assim ficam largadas mesmo, é uma situação muito triste, ainda fora que são crianças com câncer, então ainda tem esse viés ainda de tristeza de você ver ali uma criança de 6, 7 anos lutando contra o câncer. E aí, com muito custo, com muito jeitinho, depois de várias reuniões com esse grupo, eu consegui, né, permissão para num domingo, durante um espaço de 2 horas, a gente poder visitar o hospital sem tirar foto, sem nada, até também não era nosso objetivo, mas assim, com várias restrições,
de visitar alguns leitos e levar alguns kits de higiene pessoal, alguma alimentação, algum biscoito. E aí, assim, com toda a diversidade, com toda a dificuldade, a gente conseguiu fazer isso, né? A gente pegamos uma van, enchemos de adolescente com vários kits, né, de higiene pessoal, alimentação, e fomos. E realmente, assim, foi algo que impactou muito os jovens. Impactou e mudou a percepção dos jovens quanto à vida, quanto ao próximo, quanto à graça de Deus, porque viram que, olha, para muitos a maior dificuldade era o pai comprar um celular, né? Às vezes, dar um celular bacana, dar um celular melhor. Para muitos a maior dificuldade era esse. Então, para eles, muitas questões da futilidade caíram por terra. E isso foi uma experiência que para mim me marcou também muito. Primeiro, por essa questão que às vezes a gente quer ajudar e existem vários fatores políticos que impedem, né? Pessoas que politizaram ali o problema do próximo e fazem daquilo ali uma manipulação, um jogo político, né? Essa foi a minha primeira coisa que me chamou muita atenção no primeiro momento. E segundo, a visita, de você ali ver mães que não abandonaram a fé, que estão ali lutando, pais, né, famílias que estão ali com aquela dificuldade, as crianças que... eu até arrepio de lembrar que quando a gente entrava no leito, a minha vontade era de chorar e a criança sorrindo, feliz de estar recebendo uma visita. A criança feliz de receber uma oração, de ver que alguém se importava com ela. E era difícil segurar o choro, porque a gente via as crianças ali em condições terminais e felizes por ter alguém que se importava. Foi algo que marcou muito, eu tenho certeza, marcou muito a vida dos jovens. Eu lembro que quando acabou nossas 2 horas, tivemos que sair, todo mundo sentou lá fora e muitos choraram. Né? Muitos choraram, nós oramos, né, antes de ir embora, e muitos choraram porque perceberam, né, que tratavam a vida com muita futilidade, com muito auê, com muita bagunça, com muita, né? E às vezes não se atentava do cuidado de Deus ali, de simplesmente não estar passando por aquela diversidade. Né? Em que crianças ali estavam superando, lutando. Então, assim, distribuímos, levamos a palavra, oramos com eles, né? Mas também distribuímos, né, um lanche, um pacote de biscoito. E assim, vocês não imaginam a alegria das mães de receberem um sabonete, de receber um item básico, que ela ia poder ir lá e tomar um banho, que já tinha 2, 3 dias que ela estava lá e não tinha tomado um banho, de receber uma escova de dente, uma pasta de dente ali pequenininha para ela poder fazer a higiene básica. Então, era isso que eu queria trazer nessa manhã, de uma maneira bem simples, rápida, objetiva, meus irmãos, que às vezes o simples, a gente tem que lutar, e às vezes lutar para fazer o básico, simples, e que cabe a nós como cristãos mesmo ser sal nessa terra e, se possível, agarrar mais trabalhadores, porque muitos, né, principalmente os jovens, eles não têm ideia do que acontece, né, ali bem do lado, né, o Hospital do Baleia está do nosso lado aqui, né, no nosso jeitinho mineiro de falar, então bem do lado. Então, queria só deixar essa mensagem aí, viu, Edmar, para não estourar muito nosso tempo. Ok, muito bom, né? A gente viu, né, em algumas lições aí, né, que a fé, ela precisa ser acompanhada, né, das obras, né? Mostra-me a tua fé, né, e eu lhe mostrarei as obras, né? Edmar, e também a Bíblia fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, esse peca, né? Então, a gente fica esperando assim, quando nós estamos prontos? Nós estamos prontos quando nós não confiamos em nós mesmos, mas em Deus, que vai fazer as coisas por nós, né? Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Gente, graças a Deus, né, por todas as experiências que nós tivemos esse semestre,
e que Deus continue, né, nos dando orientação, o Espírito Santo dentro de nós, né, continue nos motivando na direção certa, no fundamento certo, e que a gente busque, né, o fundamento, que a gente não fique aí errando, perambulando, sem orientação, não. Tem uma situação diante de nós, vamos buscar orientação e vamos adiante, para a gente fazer com segurança, tanto aquilo que é interesse nosso, quanto aquilo que é interesse do nosso próximo, a gente também ser instrumento para passar uma orientação correta, né? E evangelizar, né, aqueles que são próximos a nós. Vamos orar? Ô, Edma, antes de finalizar, eu gostaria só de dar uma indicação para os irmãos. Recentemente eu descobri uma produção independente chamada The Chosen, Os Escolhidos em inglês, que é um app para celular que você consegue espelhar na televisão, que conta a história dos escolhidos, The Chosen Escolhidos. E era daqueles apóstolos, dos apóstolos mesmo de Jesus ali, como que eles foram chamados, como o central, é claro, é Cristo, né? Mas os personagens é mais colocado ali como que os escolhidos chegaram até Cristo. Então eu tenho assistido aqui com a Daniele, minha esposa, tem sido muito impactante, muito. Acho que eu já chorei umas 2 vezes. É bacana demais. Muito bom. Muito bom. Eu tenho assistido. Deixar essa indicação aí nas nossas férias aí da escola bíblica. Mas a temporada, você está na temporada 1? Estou na temporada 1. A 2 ainda não tinha saído em português, não. Vamos ver. Começou a sair agora isso. Isso aí. Então, vale a quem pena. tem o celular aí, pega o app The Chosen, CHOSEN, The Chosen, procura aí. É muito interessante, é muito bom a série. Retrata com muita fidelidade, né, o ministério de Jesus, né? Sim, muito, muito bom. Vamos orar, então? Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela bênção que foi esse semestre, por toda a tua palavra, ó Pai, que foi exposta, e pelo compartilhar também dos irmãos. Muito obrigado pelas experiências que a gente pôde ter, ó Deus, de comunhão, de oração, de compartilhar socialmente também, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor só tem coisas boas para a nossa vida, Senhor. Toda boa dádiva vem dos céus, vem das tuas mãos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tem muito mais, ó Senhor, para a gente aprender, para a gente experimentar. As tuas promessas não acabam e as tuas misericórdias, ó Deus, a tua graça é maior que a vida. E nós queremos, ó Deus, cada dia estreitarmos mais a nossa vida na tua presença, na tua palavra, e que a nossa fé no Senhor, ó Deus, possa crescer a cada dia, ó Pai. Nós agradecemos pelo compartilhar da Cecília, da Daniela, da Onílis, da Jacimar, da Jaqueline, do Rafael, e que do Eric e da Ana, e de cada um também, ó Deus, que não falou hoje, mas que tem para compartilhar, e queremos, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, falando aos nossos corações, que possamos continuar crescendo na Tua presença, ó Deus, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, mas na dependência do Senhor, e que o Teu nome, ó Pai, seja honrado e glorificado na nossa vida, que o Teu nome seja honrado e glorificado na Tua igreja. Ó Pai, que a gente possa buscar a santificação, ó Deus, que representa, ó Pai, o crescimento, ó Deus, de cada um nas coisas do Teu reino, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Queremos Te pedir pelo irmão do Richard, que ele possa reagir bem, ó Pai, não ter complicações com a Covid. Queremos Te pedir, ó Deus, pela Simone,
que o Senhor a sustente, a proteja no novo ambiente de trabalho, e que ela possa, Deus, crescer mais a cada dia, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo mais, ó Deus. Fica conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Ô, Rafael, você tira uma foto nossa aí? Todo mundo... Vou tirar todo mundo da câmera aí? Hã?